Questão 9 da FUVEST 2013, gente. Ele retrata um pêndulo e não precisa ter medo. Toda questão de pêndulo, ela exige alguns conhecimentos prévios de força. Portanto, antes da gente começar a resolução, vamos recordar que toda massa ocupa um lugar no espaço e esta massa tem um peso. Portanto, aqui está força-peso. O próprio desenho na questão coloca um vetor G, gravidade, para baixo, indicando a ação da força-peso. Legal. Além desta força, meus caros, existe uma outra presente, por conta da presença deste lindo fio. Todo fio preso a algum corpo vai exercer uma força chamada de tração. Tração T. Muito bom. A partir disso, você já pode imaginar o que vai acontecer, pois a pergunta é qual é a direção e o sentido do vetor, a figura abaixo, a força resultante que atua no disco quando ele passa por B, na parte em que está completamente na vertical. Então, o meu corpo vai estar aqui agora. Ele já adquiriu uma certa velocidade. Portanto, ele tem uma velocidadezinha V. E, novamente, o meu corpo ele tem peso, certo? Peso sempre será, sempre para baixo, cara. Peso para baixo. Agora, existe uma outra força. Afinal, temos ainda o fio. E todo fio tem uma tração. Legal. Tração e peso são as mesmas forças que estavam no primeiro ponto A. Que diferença isso faz agora? Bom, a diferença é que no ponto B fica mais fácil a análise de qual vai ser o resultado. Nós temos duas forças, uma força vertical para cima e uma força vertical para baixo. Você precisa lembrar da bendita da força centrípeta. Uma força centrípeta sempre acontece em movimento circular uniforme. Movimento circular uniformemente acelerado também, mas nesse caso, apenas o movimento circular uniforme. A definição, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. E o que eu quero ressaltar aqui é que essa força centrípeta, ela não é desenhada aqui. Não existe um desenho de força centrípeta. Existe, na verdade, um saldo matemático. Portanto, esse saldo matemático vai ser a conta e a briga que nasce entre esses vetores opostos. Toda curva precisa de uma força resultante que aponta para o centro. A tração necessariamente precisa ser maior que o peso nessa questão. Portanto, eu vou colocar tração menos peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E esta estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, ela é um cabeçalho de vários exercícios a respeito deste assunto. Mas aqui basta perceber o que eu acabei de mencionar, que as forças aqui, por mais que elas briguem entre si, tem que sobrar alguma força para cima, direcionada ao centro. Toda força centrípeta, ela apresenta uma força resultante para o centro da curva, independente da posição. Tem curva, tem força direcionada para o centro. O resultado tem que ser sempre para o centro. Supondo que a minha força de tração seja equivalente a 100 newtons e o peso equivalente a 80 newtons, qual seria essa força resultante? Seria a conta 100 menos 80, que daria 20 newtons. Essa seria a força centrípeta. Então, em termos de número, fica mais simples de explicar. Agora, visualmente, nós sabemos que a tração precisa ser maior que o peso. Sem números, visualmente, tração tem que ser maior que o peso. Portanto, a minha força resultante, no caso do ponto B, exatamente aqui, ela tem que ter uma direção vertical para cima. Então, no ponto B, a força resultante precisa estar apontada com uma direção
vertical, que é um vetor, e no sentido, que neste caso é para cima. Então essas seriam as descrições do vetor. Um vetor resultante com direção vertical e sentido para cima no ponto B.